Você com certeza já ouviu falar no Tribunal do Júri. Segundo o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal de 1988, uma pessoa que pratica um crime doloso contra a vida tem o direito de ser julgada por seus pares na sociedade. Mas o que são crimes dolosos contra a vida? No nosso ordenamento jurídico, o que seriam crimes dolosos contra a vida? Como exemplo, eu posso citar o crime de homicídio doloso, o crime de infanticídio, o crime de aborto e o crime de induzimento, auxílio e instigação ao suicídio. Diante de uma conduta criminosa, o MPRJ atua para defender a sociedade. As promotorias de justiça que atuam perante os tribunais do júri, elas oficiam em todos os procedimentos, em todos os processos que versam sobre crimes dolosos contra a vida e seus conexos. As promotorias que atuam perante o tribunal do júri também oficiam nos inquéritos policiais iniciados por auto de prisão em flagrante, ou seja, situação de flagrância delitiva, em que também se investigam crimes dolosos contra a vida e seus conexos. Aceita a denúncia do Ministério Público e, encerrada a primeira fase do júri, com a decisão de pronúncia e superada a fase de elencar testemunhas e requerer diligências, é realizado o julgamento perante o Tribunal do Júri. É importante dizer que o júri é a instituição mais democrática que existe no nosso ordenamento jurídico. O Conselho de Sentença é formado inicialmente, há um sorteio previamente com portas abertas, em que o juiz singular sorteia 25 jurados, e aí há a presença do Ministério Público, há a presença da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, e posteriormente, no dia do julgamento, o juiz presidente só instala a sessão com a presença mínima de 15 jurados. Posteriormente, há um sorteio dentre esses jurados presentes de 7 que irão formar o Conselho de Sentença. Nesse sorteio, cada parte, tanto o Ministério Público como a Defesa, podem inclusive recusar 3 dos jurados de forma imotivada. Depois da formação desse Conselho de Sentença composto por 7 pessoas, se inicia o julgamento após o juramento pelos jurados. Na fase do plenário, são colhidos os depoimentos tanto das testemunhas de acusação quanto das de defesa, bem como apresentadas as demais provas constantes dos autos. Ao final, o réu é interrogado e se inicia um debate entre as partes com tempo determinado. Depois dos debates, os jurados dirigem-se à sala secreta. A sala secreta ela é o local em que as partes se dirigem juntamente com os jurados para que sejam proferidos os vereditos. As partes se dirigem a essa sala secreta para obedecer exatamente o princípio do sigilo das votações, porque a votação dos jurados é secreta e isso deve ser obedecido. E aí são distribuídas cédulas nessa sala secreta e os jurados são chamados a responder sobre questões fáticas do processo que foram levados ao julgamento pelas partes. Além das questões fáticas, há uma pergunta obrigatória, que é um quesito obrigatório, sobre a absolvição do acusado, se eles entendem que aquele acusado deve ou não ser absolvido. Os votos são sigilosos e os jurados não podem conversar sobre o caso. Durante todo o julgamento, desde o momento em que eles prestam compromisso, em que são feitas, produzida a prova oral, no momento dos debates e mesmo após, eles estão proibidos de falar sobre a causa especificamente. Inclusive, há julgamentos que se prolongam por vários dias. Os jurados permanecem no fórum, dormem no fórum, com a presença de um oficial de justiça para exatamente garantir essa incomunicabilidade entre eles. Na hora da votação, os jurados respondem a perguntas aos chamados quesitos. Com base nesse veredito, que isso é importante que se diga, que esses quesitos devem ser formulados de forma propositiva e simples, para que o julgamento seja o mais justo possível, que os jurados não tenham dúvidas sobre o que está sendo submetido a eles naquele momento. E aí, após a votação, que se dá, o julgamento acontece por maioria de votos, o juiz recebe aqueles quesitos e aí prolata a sentença com base nos quesitos respondidos pelos jurados.